E olha só, que notícia bacana. No mês do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, a Audible, que é aquela plataforma de livros, em áudio, lança gratuitamente o audiolivro Beabá do Câncer, que explica de forma simples mais de 190 termos da oncologia para crianças e adolescentes. O AC Camargo Cancer Center vai ser o primeiro hospital a orientar seus pacientes como acessar o conteúdo. A gente está aqui na linha com a doutora Viviane Sonalho, líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do AC Camargo, e a Simone Mozili, presidente e fundadora do Beabá, sobre a importância desse material. Primeiro eu vou dar um oi aqui para a doutora Viviane, e eu acho que o mais legal de tudo isso é a gente tirar o tabu do câncer, né, Tomás? Porque claro, o câncer é uma doença difícil, é uma doença que ainda mata, ainda mata muito no mundo, mas é uma doença que ela está em todos os lugares, né? Todo mundo conhece alguém que teve câncer, que tem câncer, que está enfrentando o câncer, e ele não significa o fim das coisas, gente, né? Tem pessoas que não conseguem nem ouvir falar nessa palavra, né? A palavra com C, e começar isso pela criança, acho que é uma coisa muito bacana, né, doutora Viviane? Seja muito bem-vinda aqui à TMC e muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Vamos lá. Concordo com o que você disse. Nós precisamos realmente falar sobre isso, principalmente porque o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E não falar não significa que não vai acontecer, mas quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor é o desfecho e maiores são as chances de cura. Com toda certeza. E conosco também a Simone Mozili, presidente e fundadora do Beabá, falando desse material. Simone, conta um pouco pra gente por que vocês decidiram, né, fazer esse material simplificando alguns termos da oncologia para as crianças. Oi, pessoal, boa tarde. Então, na verdade, a gente decidiu porque eu fazia trabalho voluntário com crianças com câncer e eu já vi essa dificuldade de, às vezes, eu não querer nem falar com a criança sobre o assunto. Então, a criança, às vezes, falava alguma coisa que ela estava passando, que ela estava fazendo, e você, como adulto, fica... Não vamos falar sobre isso, vamos falar de coisas boas, vamos pensar positivo. Então, eu já cortava a criança. E alguns anos depois, eu fui diagnosticada com câncer. E nesse momento que eu queria falar, e eu queria também as coisas honestas, e queria poder discutir, quem me acolheu foram as crianças. E daí elas falavam, tipo, eu falava, vai doer? Daí alguma criança falava assim, vai doer. Eles falam que não, mas dói. Então, nesse momento, a honestidade foi muito assim, e falar de coisas difíceis não é porque às vezes é uma criança que ela não vai falar. Então, várias crianças chegavam para mim e falavam, eu sei que eu tenho câncer, mas eu não posso falar porque meus pais acham que eu não sei. Então, nesse momento, você já está sofrendo com o tratamento, você ainda tem que sofrer porque você não pode contar para sua família. Então, era muito difícil. É um tema super delicado, né? E a iniciativa é super bem-vinda. Simone, boa tarde para você, boa tarde também para a doutora Viviane. Vou fazer a minha pergunta para você, Simone. O livro, então, ele é baseado em termos, né? Vai de um termo para não tem histórias o livro. O livro traz termos da oncologia para crianças e adolescentes. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e citasse alguns desses termos presentes na obra. Tá. Na verdade, esses termos a gente começou ilustrando no hospital. A Vivi, a doutora, foi parte de tudo isso. Então aqui, eu não sei se vocês conseguem ver minha imagem, é um livrinho que a gente distribui gratuitamente para as crianças com câncer em mais de 270 hospitais do Brasil. Então, assim, não existe no mundo um material desse. A gente, inclusive, tem vários trabalhos fora e prêmios. E as crianças que pedem os termos. Então, eu lembro do Zé Renato, que amputou a perna, ligou e falou, não tem amputação. E daí a gente falou, vamos escrever amputação. Daí as crianças aprovam e a gente coloca. Então são termos desde difíceis, termos como rabdomiosarcoma, que é um tipo de câncer, até dreno, diarreia, termos engraçados que as crianças às vezes acham graça, tipo papagaio, comadre, e a gente tinha só impresso. Só que é muito difícil, às vezes, você conseguir mandar o material para todos os hospitais, né, do país. E também, muitas vezes, tem locais que demora para chegar. Então, a Audible veio com a gente fazer esse material, agora um audiolivro, que também dá para estender o uso para crianças que não são alfabetizadas, que não sabem ler, crianças cegas, com baixa visão. Então é maravilhoso o conteúdo poder chegar a todo mundo. E a gente está vendo, Mayara, as imagens, né, do livro mostradas pela Simone, né, um livro bastante lúdico, né, colorido, né, com muitas cores e principalmente imagens, né, cada página com um termo, mas com uma imagem, até para tornar a obra um pouquinho mais leve para os seus jovens leitores. É isso. E, doutora Viviane, a Simone falou uma coisa que achei muito interessante, que é, as crianças falavam de câncer com ela, né?
E como é difícil. Meu pai faleceu de um câncer de pâncreas, né? Eu aprendi muito sobre isso, sobre cuidados paliativos, também nunca pensei que aconteceria comigo, aconteceu. Tentei lidar, assim, a gente lidou da melhor forma possível, né? Dentro do que a gente tinha. E eu lembro que um dia eu fui visitar o Hospital de Câncer de Barretos, né? O Hospital de Amor, agora de Barretos. E a ala das crianças era mais ou menos assim, Tomás. As crianças com o soro, carregando o soro, correndo com o soro. Outras deitadas, assim, fazendo a quimioterapia ali, rindo dos palhaços, falando besteira e tal. E aí, quando eu conto para as pessoas, elas dizem assim, ai, mas que tristeza. É óbvio, gente, é muito triste uma criança com câncer, é óbvio. Mas você olhar para uma criança com pena é a pior coisa que você faz. Elas sabem que elas têm, elas sabem que é difícil. E aí eu queria te perguntar, doutora Viviane, se a Simone também quiser complementar, né? Qual que é a diferença de você tratar um câncer em uma criança e em um adulto? E como nós, como adultos, podemos lidar com as crianças com câncer também, né? Eu acho que a primeira coisa é, pelo amor de Deus, esconda o seu ar de coitadismo. Ninguém precisa disso, né, meninas? Vamos dar aí a etiqueta do câncer. Eu acho que eles não gostam dessa postura de maneira nenhuma. Eu acho que a gente nem tem isso. Nós que trabalhamos no dia a dia. Eu vou falar da criança, porque é o meu dia a dia. A criança, a primeira coisa que você tem que ter é uma relação de confiança com a criança. Então, ela precisa confiar. Ela não pode ter a sensação que algo está sendo escondido. Claro que a gente respeita, né, a maturidade cognitiva de cada criança, mas é nosso papel com que nós temos que nos aproximar daquela criança e é obrigação nossa que ela entenda o que está acontecendo. Então, nós usamos realmente termos que elas consigam entender e nós temos que ser o mais honesto possível com elas, justamente para que elas não tenham essa sensação de que algo está acontecendo e eu não estou sabendo, e cai nisso que a Simone disse, né, que poxa, eu não vou falar porque minha mãe vai ficar triste, meu pai vai ficar triste. Então, essa relação aberta, conversar, escutar. Então, mais do que falar, também escutar e responder, né, exatamente todos os questionamentos que vêm. A criança, ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, um hospital em que nós temos o tratamento de crianças com câncer, o andar da pediatria não é um andar triste, muito pelo contrário. É um andar que a gente tem muitas atividades, muitos instrumentos lúdicos que fazem parte do tratamento. Então, desde de contadores de história até o carrinho da limpeza, que ele é todo estilizado para caçar os monstrinhos que são as bactérias. Então, a comida, os heróis. Então, você está no andar de oncologia pediátrica, você esbarra com um herói, você esbarra com uma princesa. E é isso que você disse, as crianças elas conseguem se adaptar e transformar aquela realidade em algo alegre, né? Então eu acho que é sempre eu falo que eu acho que é um privilégio trabalhar com crianças e eles nos ensinam todo dia como lidar com uma nova situação e um desafio. E nós estamos aqui por eles e para que nós tratamos disso e cuidamos disso e nos policiamos para que a gente não tenha esse sentimento o tempo todo. Isso não traz nenhum benefício para eles e eles são muito alegres mesmo, você tem razão. Não, eu só quis dizer, doutora Viviane, não é da parte de vocês, o olhar triste das pessoas, né, que vão visitar, dos parentes, de amigos, né, não ajuda em nada. Mas eles não, que eu acho que as pessoas têm essa ideia mesmo, né, e eu acho que a convivência, nós temos essa convivência no dia a dia e nós sabemos como que é o comportamento deles, mas claro, eu acho que as pessoas, elas é o que você disse no começo, as pessoas não gostam nem de falar sobre isso, né? E hoje a gente vive, ontem, 23 de novembro, Nacional do Combate ao Câncer Infantil, e a nossa grande arma é a informação. Então, isso que vocês estão fazendo de trazer esse assunto para que nós possamos falar disso, só fortalece a nossa causa. E falando do livro, né, que o Beabá tem trazido para a gente, nós como instituição temos o privilégio de estar iniciando esse projeto junto com eles, é algo que realmente insere muitas crianças dentro dessa etapa tão importante que é a informação e o conhecimento, né? Tão importante quanto o tratamento. Eu acho que conhecer o que tem, entender o corpo e saber como tudo aquilo vai funcionar é um aliado para nós que estamos lidando com isso no dia a dia.
Muito bem, a gente continua com a doutora Viviane, com a Simone, e quem vem agora conversar também conosco